Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome da ArcServe, a presença de todos vocês, tá? E nesse momento, então, estamos dando início ao nosso webcast especial de hoje, né? Nós estamos aqui como equipe desse webcast. Eu, representando a ArcServe, me chamo Guilherme Moroni, tá? Trabalho aqui na ArcServe na área de vendas já há 4 anos. E estamos também com o Vicente, né, representando aí a XLogic, tá? Bom, antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu vou passar a palavra então para o Vicente para que ele nos faça aí as boas-vindas, né, e dê uma palavrinha para nós. Então, vou focar aí no nosso conteúdo de proteção de dados que vai nos ajudar aí com alguns aspectos da LGPD, tá bom? Então, nesse momento, eu passo aqui a palavra para o Vicente, tá, Vicente? A qualquer momento você pode tirar o seu microfone do mudo e você consegue fazer a apresentação também, tá? Oi, boa tarde, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, obrigado por estar presente, Vicente. Boa tarde. Eu que agradeço aí a oportunidade. Você consegue ver minha tela aí já? Já vejo sua tela. Pessoal, boa tarde aí aos participantes. De forma bem rápida, né? Quero só falar um pouquinho. Eu sou o Vicente Vale, sou diretor de negócios da XLogic Soluções em TI. Nós somos uma empresa 100% baiana, né? Somos aqui de Salvador e somos uma MSP, né? Uma provedora de serviço e com especialização na área de segurança da informação. Então, a gente procura atuar sempre no modelo de segurança em camadas, né? Então, nós procuramos entregar soluções de segurança desde a camada de perímetro, né? Parte de Firewall, Next Generation. Nós somos parceiros Fortinet, a parte de Network Security, com o conceito de Security Fabric, ou seja, toda a parte de segurança integrada, desde a borda até a sua LAN de rede, com controle de segurança das aplicações, com firewall, né? De aplicação, WAF, na parte de endpoint security, com soluções não apenas de antivírus, anti-malware, né? A parte de endpoint, mas também com a parte de detecção e respostas rápidas a incidentes, que inclusive todos esses itens que eu estou falando aí são itens que a LGPD aborda, né? A parte de operação, nós temos soluções de monitoramento e especificamente, que nós vamos falar hoje, que é o Data Security, que é a parte de segurança de dados. E aí o nosso parceiro nessa solução de segurança de dados é a ArcServe. Então, todo mês de agosto, a gente tem a nossa semana de webinar, que é a Cyber Security Week, a nossa semana de cibersegurança, e nós estamos abrindo aí o mês de agosto com o nosso parceiro Guilherme da ArcServe, que eu agradeço aí pela atenção, pela oportunidade, e quero me colocar à disposição. Não vou me delongar muito, porque o foco aqui justamente é o próprio Guilherme falando um pouco sobre LGPD, essa parte de segurança de dados e como a ArcServe pode nos ajudar nesse item que assim já é uma realidade. Nós precisamos nos preocupar, nos preparar e precisamos falar sobre isso. Então, Guilherme, muito obrigado aí. Ao final do webinar, eu vou estar à disposição. Tá aí os meus contatos. Meu e-mail não está aí, mas é vicente@xlogic.com.br e tem também o comercial @xlogic.com.br. Então, por favor, estamos à disposição, tá? Obrigado e um bom webinar aí para todos nós. Muito obrigado, Vicente. Acho que eu consigo pegar aqui e apresentar minha tela de novo. Ótimo. Acho que vocês já veem minha tela, certo? Tranquilo, muito bom. Pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, tá? Só para vocês terem noção do que a gente vai abordar hoje, né? A agenda é muito mais relacionada à lei de proteção de dados, né? E a ArcServe tem um conjunto de soluções que ajuda os nossos clientes a se adequarem a alguns aspectos dessa lei, tá? A gente não vai falar muito especificamente da lei, né? Mas a gente vai realmente abordar alguns pontos, sim, que dizem respeito à lei, tá? Porque a lei realmente diz respeito
aspectos de tratamento dos dados, né? E não é só uma responsabilidade da TI, né? Essa é uma responsabilidade da área jurídica, do RH, da empresa como um todo, né? Desde o do recepcionista da empresa, que coleta os dados quando um visitante aparece na empresa, né? Quando um parceiro dessa empresa vai lá fazer uma visita e a gente é obrigado a deixar lá o RG, o CPF, né? Os nossos dados. Mesmo que esses dados estivessem anotados em um pedaço de papel, né? Esse pedaço de papel, ele sofre aí, né? Ele está sujeito a todos os parâmetros da Lei de Proteção de Dados, né? Então, é realmente uma questão cultural que a gente precisa se adequar nesse momento, tá bom? Bom, só para apresentar então de forma bem rápida quem é a Arcserve, né? Para aqueles que não nos conhecem ainda, a Arcserve é uma empresa global. Hoje é o nome mais experiente do mundo no que diz respeito à proteção de dados, né? Todas as rotinas voltadas para backup, disaster recovery, replicação de dados, né? Garantia da continuidade dos negócios em si, né? É aí que a Arcserve atua, né? Com uma série de soluções para ajudar os clientes a atingirem esses objetivos, né? Então, a gente tem um histórico muito grande de inovação, né? A Arcserve começou em 83, na verdade, né? Então é uma empresa bem tradicional nesse ramo. Passamos por todas as eras de desenvolvimento da TI, né? Desde a época de backup propriamente em fita, né? Com gerenciamento de tape libraries, né? Robôs de fitas, e hoje com a estratégia de cloud, né? Que é o pilar aí de todas essas tecnologias atuais que a gente vê, de mobilidade, de Big Data, né? Daí por diante. A Arcserve é uma empresa global, né? A sede fica nos Estados Unidos, em Minneapolis, e nós somos uma empresa que faz parcerias estratégicas com uma série de tecnologias, né? A Amazon AWS, Microsoft Azure, Office 365, né? Para cobrir toda essa parte de cloud, né? A gente também tem integrações importantes com a HPE, com a NetApp, Fujitsu, né? Para fazer toda a gestão das rotinas de backup centralizadas nos storages, né? De uma forma muito mais integrada. VMware, Nutanix, daí por diante, né? Existem várias parcerias aí e integrações das nossas soluções, né? E de uma forma bem geral, a Arcserve divide os produtos aí em 4, tá? Eles são complementares, né? Mas eles atingem alguns objetivos diferentes. O Arcserve UDP é o nosso carro-chefe, nossa principal ferramenta, e ele pode ser usado no formato de software, no formato de appliance ou como nuvem, né? E esse produto ele vai ajudar o cliente a gerenciar como um todo as rotinas de backup, disaster recovery, alta disponibilidade dentro do data center, né, desse cliente. Então, você que precisa ter um controle das suas rotinas, da sua frequência de backups, né, apresentar para a auditoria os seus testes de restore, né? Então, essas necessidades que demandam essa gestão, o Arcserve UDP ele é uma solução ideal para esse tipo de situação, tá? O Cloud Direct ele já é um pouquinho diferente, ele é um produto 100% cloud, então ele não depende de nenhuma gestão local, né, dessas rotinas de backup. Ele é uma console na nuvem, onde você vai acessar e vai criar suas rotinas, né? Então, para aquele cliente que tem às vezes muitas filiais, né, muitas lojas descentralizadas e tem lá um terminalzinho que precisa ser protegido em cada uma dessas lojas, né? Então, nesse tipo de cenário não é viável você ter uma estrutura de backup em cada localidade, né? Então, você conseguir enviar isso direto para a nuvem acaba ajudando muito a gestão dessa política aí de backup, né? E esse produto ele não é um produto só de backup, ele também é um produto de disaster recovery em nuvem. Então você consegue startar o seu ambiente, né, e utilizar o seu ambiente, a sua infraestrutura 100% hospedada na nuvem da Arcserve, tá?
E aí um terceiro produto que é o UDP Archiving. Esse já é realmente bem direcionado para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente vai falar um pouquinho desse produto que ajuda você a fazer a gestão da informação que trafega na tua empresa, né, através o principal portal aí de entrada e saída de informações, que é o correio eletrônico, né? E por último, o ArcServe Backup, que é um software mais voltado para a gestão de unidades de fita. Então, se você tem dentro da sua estratégia de proteção de dados o envio dos dados para fita, né, para fazer um armazenamento off-site dessas fitas, uma empresa que precisa guardar a informação por um período muito prolongado, né? Então essas empresas elas enxergam ainda na fita uma solução bastante adequada para esses desafios, né? E a gente faz essa gestão também, tá? Então a ArcServe, como vocês puderam ver, né, ela cresceu com essas tecnologias, né? Desde a época de mainframes e terminais, ambientes Unix, fase de ambientes x86, virtualização de servidores, né? E hoje com a nuvem, mobilidade, tudo isso que a gente tem hoje, né, à nossa disposição. E para a TI isso se torna um desafio, né? Porque a TI hoje ela é na realidade uma mistura de tudo isso, né? É difícil um cliente ter um ambiente homogêneo, 100% baseado em uma única topologia, né? Ou 100% virtual, ou 100% físico, 100% Unix, né? Isso não existe. Hoje as empresas têm ambientes bastante heterogêneos e para fazer a proteção de tudo isso, a gente acaba ganhando de presente aí uma complexidade e a gente é obrigado a lidar com isso, né? Puxa, eu crio rotinas de script para proteger algumas máquinas, eu tenho aplicações rodando em nuvem que eu nem faço backup, né? Daí por diante. Então esse se torna um desafio, você ter que gerenciar a proteção de tudo isso com vários métodos diferentes, né? Então com a ArcServe a ideia é que você tenha uma única solução, um único ponto de gestão para proteger todos esses ambientes diversificados, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar da lei em si, né? Quais aspectos da lei a gente ajuda os nossos clientes a se adequarem, a se prepararem, né? Bom, essa lei surgiu, de fato, primeiro na Europa, né? Aconteceu realmente uma preocupação muito grande com o tratamento de dados pessoais, né? Dados pessoais sendo vendidos para agências, seguradoras, daí por diante, né? Então, a preocupação é muito grande com a questão de dados pessoais, né? E aí isso acabou influenciando o modo como as empresas controlam, né, o tráfego dessas informações, né? Quem é o responsável por armazenar? Esses dados passam na mão de quem? Quem tem acesso a esses dados, né? E daí por diante. E no Brasil, ela foi aprovada em 2018, vai entrar em vigor efetivamente aí em 2020, pelo menos é o que se espera, né? E as multas são altíssimas. A gente está em uma fase que o governo quer arrecadar, né? Então a expectativa é que isso entre realmente e se torne um fato concreto, essa aplicação dessas multas, né? Algo que acredito eu que vai acontecer muito mais sob denúncia do que uma equipe proativa, né, e efetiva de fiscalização. Isso realmente, pessoalmente, não acredito que vai acontecer, tá? Mas o fato é que a lei existe, né? Ela tem lá os seus requisitos e a gente precisa se preparar para ela. Então, realmente, a importância, ponto de foco aí da lei é o tratamento desses dados, né? Quem manipula, os dados são de propriedade do usuário, né, do cliente, ou mesmo uma empresa que é focada no B2B, né, os dados dos seus fornecedores, dos seus parceiros de negócios, né, eles são propriedade aí da pessoa que é dona desses dados, né? Então, ela tem uma série de direitos sobre esses dados que as empresas são obrigadas a respeitar hoje, né? Então, como a gente pode se preparar, né? O primeiro passo, avaliar o ambiente
avaliar se os meus softwares estão atualizados, né? Até porque hoje a grande ameaça aos dados, né? A questão de ransomware, questão de roubo de dados, de informação, quebra de segurança, né? Então tudo isso passa pela infraestrutura de TI. Né? A lei, ela não é uma dor de cabeça da TI, mas grande parte dessa dor de cabeça recai sobre os ombros da TI. Né? Essa é que é a realidade. E um ponto muito importante para a lei é um software de prevenção de perda de dados. Tá? É um software de DLP, porque ele consegue controlar muito bem essas perguntas essenciais, né? Quem, quando, como, onde. Né? Então, quem manipulou esse dado? Como ele foi manipulado? Né? De onde para onde ele foi enviado? Essas perguntas essenciais que a empresa vai ser obrigada a saber responder, né? De bate pronto, tá? Então, manter o ambiente seguro como um todo, né? Segregação das redes, você fechar todas as portas, né? Conceder acesso só ao que é necessário para que os funcionários possam exercer as suas atividades, né? Então, nada de usuário com acesso de administrador, né? Essas coisas que a gente já sabe, né? E, por fim, backups periódicos, né? Para salvaguardar esses dados, tá? E aí, nesse quesito de backup, a gente costuma usar como referência o ArcServe UDP, tá? Por quê? O ArcServe UDP ajuda os clientes a reforçar essa conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Ele ajuda a TI a focar de fato no que é mais importante e não ficar gerenciando política de backup em si, usar o seu tempo numa tarefa mais nobre, mais produtiva, né? Que vai ajudar de fato o negócio da empresa. Né? A gente também consegue garantir a disponibilidade de todos os dados, que é um dos pontos que a lei pede, né? O acesso imediato aos dados e a disponibilidade desses dados. Tá? A gente também consegue gerar relatórios automáticos para questões de auditoria, né? Prevendo já situações de desastre, quanto tempo o seu ambiente demoraria para se recuperar, né? Qual é o tempo que uma máquina virtual específica demora num caso de restore, né? Se esse backup que foi feito está íntegro, está recuperável. Então, tudo isso a gente consegue entregar de forma proativa com a nossa solução. E, além disso, a criptografia, né, que faz parte também dos aspectos aí da lei. Você tem a criptografia tanto no armazenamento quanto no tráfego desses dados, quando você usa a nossa solução. Tá? Então, a ideia é reforçar que você é um cliente preocupado realmente com esses requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? E aí, só para eu dar uma visão geral para vocês de como a ferramenta funciona, né? É uma ferramenta baseada em backups por imagem, ou seja, ela vai fazer um snapshot dos seus servidores, físicos ou virtuais, ou mesmo instâncias aí na Azure, na AWS, né? Você consegue dar o mesmo método, a mesma abordagem, né, para esses servidores, tá? E o que é o grande trunfo da nossa ferramenta? É que você consegue usar uma estratégia de recuperação completamente flexível, né? Então você consegue, por exemplo, fazer backup de servidores físicos e VMware, né? Um mix de máquina física e máquina virtual rodando em VMware. Você consegue recuperar essas máquinas, né? Ou mesmo deixar em stand-by, já deixar elas replicadas para um ambiente Hyper-V, por exemplo. Né? Então, você consegue ser cross-plataforma, né? Você consegue ficar livre para escolher uma estratégia de recuperação, atingir a disponibilidade contínua, né, de uma forma bem flexível. Tá? A ferramenta também tem lá o seu algoritmo de desduplicação global. Né? Isso é muito importante porque ajuda a TI a lidar com um desses desafios, né, que é o crescimento dos dados. Então, quando você tem os dados crescendo aí de forma exponencial, é importante que você tenha uma ferramenta que te ajude a reduzir esse impacto. Né? O ArcServe UDP faz a desduplicação de forma global, tanto nas rotinas de backup
quanto nas rotinas de replicação de dados, né, entre sites e daí por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse é um print aqui de um dos nossos clientes aqui em São Paulo, né, é uma indústria do ramo de laticínios, queijo, leite, daí por diante, realmente fazem de tudo aí nesse ramo. E eles têm um ambiente de produção, né, de 141 teras. Tá? Então, esses são os storages dele lá no ambiente virtual, está protegendo 141 teras. Com a desduplicação e a compressão, esse volume caiu para 23 teras no repositório de backup. Né? Então, é uma ideia, né, do que o produto pode fazer para ajudar você a reduzir o seu volume. Né? Então, o seu repositório de backup não precisa ser tão grande quanto o seu ambiente de produção. Você consegue ter um ganho aí, usar menos espaço para fazer o seu backup e para replicar o seu ambiente. Né? Imagina que esse cliente fosse replicar agora o data center dele para a nuvem. Né? Ele consegue, através da nossa ferramenta, ao invés de replicar 141 teras, ele vai replicar só os 23 teras. Né? E o ArcServe reconstrói os dados dele com base nesses 23 teras. Tá bom? Então, é uma ideia aí de como a gente ajuda nesses desafios. Né? Um outro aspecto importante é que a ferramenta faz o backup sempre incremental. Então, o nosso cliente não precisa ter aquela preocupação de fazer um backup full periódico, né? Ou fazer aquele full sintético de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, depende aí de cada rotina, né? O ArcServe e o DP, ele não tem essa necessidade, ele faz isso, ele faz essa mesclagem aí de forma completamente automática, né? E o cliente, na prática, ele vai fazer um backup incremental para sempre, né? Então, a ferramenta vai sempre fazer o snapshot, quebrar esse snapshot em blocos, e aí ela vai analisar os blocos e só vai pedir para copiar os blocos que ela realmente precisa, né? Já considerando blocos que foram copiados no passado, já considerando a desduplicação para eliminar blocos que sejam iguais, né? Então, você tem um ganho muito grande aí para reduzir o tamanho do seu backup e para conseguir uma janela muito mais rápida, né? Então, o produto, por exemplo, ele trabalha com essa frequência máxima aqui, né, a mais arrojada possível aqui, de um backup novo a cada 15 minutos. Né? Então, numa situação de desastre, o cliente consegue garantir que o máximo de perda de dados que ele vai ter é de 15 minutos. Né? E isso é muito bom, é um parâmetro já bem interessante. Tá bom? Existe ainda uma frequência contínua. Né? Além dos 15 minutos, a gente consegue entregar uma replicação contínua. Mas eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Tá bom? Outro aspecto importante aqui para a proteção de dados é o acesso instantâneo, né, a esses dados. Tá? E o ArcServe consegue garantir o acesso instantâneo para qualquer backup que tenha sido realizado. Independente de ser máquina física, máquina virtual, VMware, Hyper-V, Zen Server, né? A gente consegue explorar todo o conteúdo do backup. Né? Você consegue, inclusive, montar esse conteúdo direto num endereço de rede aí, né, na tua empresa, numa máquina de um usuário. Né? Então, o ArcServe mapeia isso, dá o acesso para esse usuário poder explorar o conteúdo do backup, né? E quando esse usuário já explorou, já recuperou o que ele precisava, você pode ir lá e desligar, né, o acesso, a espécie de clonagem aí, né, que a ferramenta fez do backup. E aí o acesso é desligado, o conteúdo permanece no backup o tempo todo, né? O usuário não pode deletar, né? Ele consegue só consultar e arrastar para dentro da máquina dele o que ele quer, tá bom? Mas esse tipo de acesso permite fazer recuperação granular de qualquer item, né? SQL, Exchange, Oracle, Zimbra, enfim, qualquer aplicação realmente pode ser explorada aí dentro de um backup realizado com a nossa ferramenta, né? E além disso, a ferramenta vai trazer os recursos que são focados em recuperação de desastres, né?
Então, o backup ele é voltado para você ter uma cópia de segurança, para você ter de onde voltar as suas informações no caso de uma emergência, né? Já o Disaster Recovery é a habilidade de voltar isso de forma rápida, o teu serviço inteiro, né? E não só os dados, as informações, mas sim o servidor, o banco de dados, a aplicação, né? Tornar isso tudo disponível e operante aí de forma rápida, né? E aí a ferramenta tem o foco nessas rotinas de DR, né? Para trazer servidores de volta, sejam eles físicos ou virtuais, você consegue fazer esse tipo de recuperação, né? Então eu posso voltar, por exemplo, um hardware que era Dell, que crashou, eu consigo subir esse hardware, fiz o backup dele com o DP, né? Tá tudo ok. Eu consigo subir essa imagem num hardware completamente novo, só que é um hardware HP agora? A resposta é sim, né? Agora você consegue, o ArcServe te dá essa possibilidade, né? Ou mesmo uma máquina virtual que está crescendo, está inflando muito e você precisa dedicar um hardware só para ela, né? Tranquilo, você faz o snapshot só incremental, né? Pega lá aqueles últimos blocos da máquina que foram alterados, copia e joga essa imagem num hardware dedicado, né? Então você vai fazer esse tipo de operação de forma completamente transparente, tá bom? E além disso, tem algumas rotinas ainda mais voltadas para uma recuperação instantânea, né? Então, um dos pontos que podem ser utilizados aqui é que qualquer backup que você armazenou no teu repositório, você consegue transformar esse backup em máquina virtual de forma instantânea, tá? Independente de ter sido máquina física, máquina backupeada num Zen Server, máquina backupeada num VirtualBox, né? KVM, realmente não importa. A ferramenta faz essa conversão cross-plataforma, né, de forma transparente. Então eu posso pegar um backup, qualquer um dos meus backups, e apontar ele lá para um ambiente VMware, para um ambiente Hyper-V ou para um ambiente Nutanix, né? E ele vai subir a VM, só que a VM está o tempo todo no backup, né? Então eu não preciso esperar fazer um restore. Eu ligo a VM e consulto ela, executo ela, né? Faço um vMotion para mover ela de fato para dentro do meu ambiente de produção. Eu faço realmente o que eu quiser com essa máquina, né? Você pode subir várias máquinas ou vários pontos de recuperação diferentes de uma mesma máquina, né? Você consegue subir simultaneamente para isolar, para criar um ambiente de testes, né? Fazer esse ambiente isolado aí de testes, fazer uma atualização de servidores, enfim. As possibilidades aí são imensas, né? E também a rotina de replicação, né, que a ferramenta faz. O Assured Recovery eu já mencionei, né, são os testes automatizados que a ferramenta faz para te dar um relatório, né, dizendo quanto tempo suas VMs demorariam para subir no caso de um desastre, né, qual é o tempo estimado de restore do teu ambiente. Então tudo isso a gente entrega de forma proativa, né? E aí vem a parte de replicação, né? Então, se a sua ideia é montar realmente um site de DR local ou na nuvem, né, o ArcServe e o DP te ajuda. Tanto replicando as VMs de 15 em 15 minutos, né, que é uma possibilidade, e aí eu posso replicar máquinas físicas ou virtuais. Eu consigo pegar uma máquina física e replicar ela a cada 15 minutos. Eu pego esses blocos novos, né, e replico para dentro do ambiente virtual. Ou então, usar realmente de um sistema de replicação contínua, tá? Que o ArcServe também faz, né? Nesse cenário de replicação contínua, a minha perda de dados é praticamente zero, né? Qualquer byte alterado vai ser replicado imediatamente para a minha máquina de contingência. E o ArcServe e o DP vai monitorar os dois pontos aqui da replicação, né? Então, se a máquina principal para de responder, a máquina de réplica assume
O ArcServe faz o redirecionamento de rede, faz o redirecionamento de IP, né, para que os usuários sejam direcionados para a máquina de réplica para fazer esse failover, tá? E aí o rollback também é super automático, né? A partir do momento que você conserta o seu ambiente, né, pronto, torna o servidor operacional de novo, você pode pedir para o ArcServe fazer a replicação de volta, né? Faz a replicação de tudo que foi alterado de volta para a máquina principal e aí vira o chaveamento para que os usuários sejam direcionados de volta para a máquina principal, tá? Então, tudo isso de forma bem orquestrada, né? Então, isso pode ser feito também uma rotina verdadeira de alta disponibilidade, né? De proteção de dados contínua, né? A gente consegue entregar também, tá? Proteção para o Office 365, então eu acho que é um ponto interessante da lei de proteção de dados também, tá? Hoje, o e-mail é a principal porta de entrada e saída de informação das nossas empresas, né? E a Microsoft, por padrão, tem uma retenção bem baixa, né? De 30 a 60 dias ali, é o que a Microsoft entrega de retenção de dados. Então, se um e-mail for excluído, depois de 30 dias, esse registro também é excluído dos data centers da Microsoft, né? Então, essa informação se torna perdida aí para sempre, né? Então, fazer o backup desse sistema é uma prática importante hoje, porque você consegue configurar uma retenção maior, né? E você consegue ser dono e estar de fato no controle da retenção aí dessas informações, tá? E é onde a nossa solução de archiving foca. Eu vou falar um pouquinho dessa solução também, tá? Então esse é o ArcServe UDP, de uma forma bem geral, uma solução única para cuidar do seu ambiente virtual, seu ambiente físico, seu ambiente em nuvem, né? E para te dar o controle aí das suas rotinas de disaster recovery, de continuidade de negócios. Bom, a segunda parte do webinar é para falar especificamente sobre uma prática muito importante para a lei de proteção de dados, que é a prática de arquivamento de e-mails, tá? Hoje, né, no Brasil, são poucos os clientes que têm essa prática. A solução de archiving, historicamente, sempre foi muito cara, né? E agora, com a lei, essa solução começou a ser barateada, né? Muitos fornecedores têm chamado essa solução de e-discovery, né? Ou seja, uma forma de você conseguir fazer a descoberta dos seus dados, né? De forma eletrônica. E as soluções têm feito esse mix aí, né? De arquivamento e de e-discovery, para que você possa saber que tipo de informação está trafegando na tua empresa, né? E é aí que a solução de archiving ajuda os clientes, né? Então, só para a gente estabelecer aqui as definições. O archiving é diferente de backup, né? O backup é um recurso que você tem para proteger os seus dados, mas recuperar, de fato, o seu serviço, tá? Então, o backup vai te ajudar a trazer o servidor de e-mails de volta, né? A trazer uma caixa postal inteira de volta, se for a necessidade, tá bom? Agora, o archiving não. O archiving, ele diz respeito muito mais ao gerenciamento da informação, tá? Então, por exemplo, né, se um cliente é acionado na justiça e precisa providenciar uma cópia, né, de todos os e-mails relacionados a esse processo, né? Uma ferramenta de archiving vai ajudar muito mais nesse sentido, né, do que uma solução de backup, tá? Ou você realmente precisa gerenciar melhor o seu volume de informações. Eu preciso diminuir o tamanho das minhas caixas postais e enviar essa informação para um repositório mais barato. As informações mais antigas, que são pouco acessadas, né, eu posso mover elas para um repositório mais barato e deixar o meu repositório mais nobre para as informações mais recentes, que são acessadas com uma frequência muito maior, né? Então,
é aqui que uma solução de archiving vai te ajudar, porque ela vai fazer esse gerenciamento, tá bom? Bom, a nossa ferramenta de archiving é 100% focada para soluções de e-mail, tá bom? Então, qualquer plataforma de e-mail, Office 365, IBM Domino, Zimbra, Gmail, a gente consegue fazer essa integração, tá? A ferramenta vai automaticamente capturar uma cópia de todos os e-mails que entram e saem de dentro da tua empresa, tá bom? Então, qualquer comunicação feita pelos usuários vai ser capturada, né? Então, não tem como um usuário fugir disso ou querer apagar, né, alguma coisa que ele tenha feito de errado, né? Não tem como, porque a solução de archiving vai capturar um registro on-flight, né? Enquanto esse registro está sendo enviado, a ferramenta de backup vai também capturar uma cópia, tá bom? E a gente tem toda a questão de controle de acesso, né? E usuários que podem auditar o conteúdo, né? Um usuário chamado Data Protection Officer, né? Que é totalmente orientado à conformidade com a GDPR, né? E o usuário final mesmo, que pode ter o acesso às suas próprias mensagens, né? Ele consegue acessar, recuperar um e-mail, né? Ou pedir para imprimir, transformar em PDF. Ele pode fazer isso com sua própria caixa postal, mas ele não consegue deletar nenhum conteúdo, tá? Bom, o que a gente consegue atingir com esse tipo de solução? Né? A gente consegue entrar em conformidade com boa parte da GDPR, né? A gente consegue gerenciar melhor esses registros, a coleta é automática desses dados, então você não precisa fazer nenhuma intervenção, ficar gerenciando, né? E o objetivo final é a preservação e indexação de todo o conteúdo. Então você torna toda a informação do teu e-mail buscável, né? Seja dentro dos anexos, dentro de itens de calendário, né? Tudo se torna indexado e passível de busca. Você pode pedir para receber alertas relacionados a palavras-chave, né? Então toda vez que um e-mail entrar ou sair com certa palavra-chave, o administrador lá de auditoria pode receber um alerta, né? Então você tem essa questão aí de controle da informação muito bem gerenciado, tá? Para fazer busca legal, para gerenciar o ciclo de vida, né? A partir do momento que os registros estão assegurados, né? Você pode deixar a sua caixa de e-mail mais leve, né? E você pode gerenciar melhor esse ciclo de vida, né? Um e-mail depois de 6 meses pode ser deletado e eu fico só com a cópia do archiving, né? Então você consegue ter todo esse controle, tá? E a ideia principal aqui é você conseguir ter essa conformidade, é você poder responder essas perguntas que a Lei Geral de Proteção de Dados cobra dos clientes, né? Que é poder responder quem manipulou os dados, quando esses dados foram manipulados, né? Como eles foram manipulados, então para quem foi enviado, né? Então essas perguntas, né? Quem, quando, como, onde, a gente consegue responder com a solução. Tá? A gente só não consegue responder o porquê, que é entender por que o usuário fez aquilo, né? Mas fica muito mais fácil quando a gente tem todo esse conjunto de informações garantidas. Tá? Então, é bem simples a ferramenta, você pode rodar ela direto na nuvem da ArcServe, então o cliente que contrata não precisa se preocupar com o repositório, né? Com a disponibilidade do servidor que vai rodar o archiving, tudo isso pode ser contratado de forma gerenciada dentro da ArcServe. Você só assina o serviço, né, e a gente te entrega a console para você poder criar as suas políticas, né? Então, acho que ficou bem claro, né? Tanto para o uso de conformidade quanto para o uso aí da gestão do armazenamento, a solução vai ajudar os nossos clientes aí com esses desafios, tá? Pessoal, essa foi a visão geral aí das soluções e eu queria só reforçar que a ArcServe tem algumas promoções no Brasil, né? Válidas até o dia 20
de setembro. Então, qualquer serviço de nuvem, a gente consegue entregar um de graça quando o cliente compra 2, né? Então, por exemplo, o cliente comprou 2 terabytes de armazenamento, a ArcServe vai dar o terceiro de graça, né? A manutenção é a mesma coisa. Se você compra o software com 3 anos de suporte, a ArcServe vai te dar o terceiro ano de graça. Você só paga 2, né? Então, são algumas promoções que começaram agora, esse mês, né? E vão ficar válidas até o dia 20/9, tá? E aí, claro, a gente conversa sobre essas oportunidades, tá? Vocês vão ficar com os meus dados aí de contato e essa apresentação vai ser compartilhada com todos que participaram, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Quem ficou com alguma dúvida, pode usar o campo ali de chat, né, ou de perguntas e respostas, que a gente vai usar esse tempo final para responder a essas dúvidas, tá bom? Para aqueles que não têm as dúvidas, mais uma vez, muito obrigado, tá? Vocês estão liberados, e a gente conta com vocês aí, a gente está à total disposição, a ArcServe e a XLogic, para atendê-los e ajudá-los aí nesses desafios. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Bom, a partir desse momento, então,